Agora sim, muito bom dia. Agora valendo! Bom dia para quem está aqui ao vivo com a gente e também para quem vai assistir essa aula gravada. Sejam bem-vindos no Café com o Líder. Prepare seu café, tenha papel e caneta para fazer as anotações e principalmente para tomar a sua decisão da semana, que é assim que as coisas funcionam, né? Não é só absorver o conteúdo, mas praticar aquela decisão que você tomou a partir dessa consciência, a partir desse novo conhecimento que você teve durante aqui o café. E para iniciar, sempre, né, a gente tem esse momento do código da conduta da nossa comunidade de líderes, que se chama Café com Líderes Greca. Então, a comunidade, ela existe para que a gente se reúna, para que líderes que querem se desenvolver, que buscam conhecimento, que buscam fazer essa troca, né? Porque a gente sempre vai trocando experiências aqui. Então, ela surgiu com essa necessidade de ter um ambiente de crescimento para os líderes. E é muito mais do que conteúdo, por isso que a gente traz, né? A gente busca ferramentas, busca técnicas, mas vai muito além disso. O nosso crescimento está linkado com a nossa prática desse conhecimento, né? Então, por isso que existe essa comunidade e ela é baseada nisso, nessa cultura, né? E dentro dessa cultura nós temos 7 grandes princípios, que é o que rege a nossa comunidade. E o primeiro deles é liderar com intenção. Porque quando eu lidero com intenção, não é de qualquer maneira, né? Tem um propósito, tem um porquê. E liderar dentro da nossa comunidade tem essa necessidade de intencionalidade. Princípio número 2, pessoas são o centro da liderança. Então, tudo que a gente vai fazer, todas as nossas ações, tem que estar pensando nas pessoas. O que isso envolve as pessoas, o que isso impacta na rotina das pessoas, o que impacta no comportamento e nas emoções das pessoas, né? E pessoas, quando a gente fala pessoas aqui, não é só o nosso liderado, né? Não é só as pessoas que estão ali no nosso time, mas aqui engloba os nossos fornecedores, né? Os nossos pares, líderes que têm relacionamento com a gente, também quem está acima na hierarquia, né? Um diretor, o dono do negócio, os nossos clientes, então vai englobar todo mundo. Princípio número 3, crescimento. E crescimento é responsabilidade pessoal. E aqui a gente tem muito, né, de colocar responsabilidade no outro. Eu não cresço, eu não desenvolvo por conta do tamanho da minha cidade. Eu não cresço, não desenvolvo porque eu estou nessa empresa específica. Não cresço, não desenvolvo por causa do meu diretor, por causa do meu líder. Não cresço, não desenvolvo por causa das pessoas que estão ao meu redor, né? Então a gente sempre tem essa desculpa de colocar no outro essa responsabilidade. Mas responsabilidade de crescimento, ela é pessoal, pessoal, é sua, né? É autorresponsabilidade. Número 4, ambientes moldam líderes. Ambientes moldam pessoas. Né? Então, escolham muito bem o ambiente que você quer estar. Ele influencia demais o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Né? Número 5, o princípio 5 é compartilhar. Isso fortalece. Fortalece o nosso saber, porque quem ensina aprende muito mais, né? Fortalece aquele conhecimento. E também, quando a gente fala de comunidade, por que não trazer para as pessoas aquilo que está dando certo para a gente? Aquilo que o outro pode replicar. Isso é comunidade, né?
estar num ambiente onde nós temos ideias que podem ser compartilhadas e podem apoiar um ao outro. Princípio número 6 da nossa comunidade é com respeito e disciplina. Então, não é fazer só quando a gente tem vontade, é fazer mesmo sem vontade aquilo que precisa ser feito, né? E com respeito é se respeitando também, entendendo aí, né, os nossos limites, respeitando o outro, entendendo essa história do outro, né? E o princípio número 7, pequenas evoluções geram grandes resultados. E aqui a gente traz um passo de cada vez, né? Dividir o grande objetivo, a grande meta, em micro, em mini. Isso traz grandes resultados, porque se a gente mirar lá só no grandão, a gente acaba se desmotivando, né? A gente acaba gerando aquela sensação de que é impossível, de que está muito longe. Mas quando a gente pensa nos pequenos passos, e são eles que vão nos levar, né, aos grandes resultados, aí a gente vai construindo isso. Então, esses são os 7 princípios da nossa comunidade. Hoje, quem trará o conteúdo para nós é a Grace, que preparou aí. Então, já quero dizer aqui, ó, seja bem-vinda a Cris, que chegou, Kátia Monstra está por aqui, Leandro também, a Silvia, que foi a primeira a chegar, e a galera que vai assistir gravado, né? Que a maioria tem feito isso por conta dos compromissos e dos horários. Mas parabéns a vocês que dedicaram esse tempo para estar aqui nesse momento de desenvolvimento conosco, tá bom? Muito obrigada. E é contigo, Grê. Na semana passada, a Karina deixou alguns desafios aí para vocês e a gente começa essa aula, claro. Muitos de vocês estiveram conosco na semana passada, onde ela desafiou a gente a fazer sim uma retrospectiva de abril, mas pediu em especial que a gente criasse um plano 2026 para o mês de maio. E aí, claro, eu começo essa provocação porque a gente vai avançar hoje com outra conversa, a gente vem trazer outro conteúdo. Agora, não é o conteúdo que leva a gente para o próximo nível, não é o conteúdo somente que faz com que a gente avance e tenha melhores resultados, mas sim a aplicação dele. E a Karina provocou valendo a gente na semana passada para avaliar aí o que faltou em abril para que a gente tivesse o atendimento das nossas metas, das nossas expectativas. E eu quero começar essa conversa sim, provocando você a, a entender que passo você deu e sim, se o plano de maio está feito com metas, com a jornada que precisa ser trilhada para que você alcance de verdade os objetivos que você tem para esse mês tão incrível que inicia pelo dia primeiro com o mês, né? O dia do trabalho, o dia do trabalhador. Então, como que a gente tem manifestado aí as nossas ações em relação a isso? Então já fica aqui a cobrança, né, Karina? Porque era para começar assim, né? Boa, é que eu tinha deixado tarefa para ela também, né? E ela É. já, ó, anotou e já foi cirúrgica aqui. É, porque hoje a gente vem com outra provocação. Logo, a provocação de hoje vai contribuir para o plano que você fez de maio. Agora, se você não fez o plano de maio, vai ter mais uma atividade que, claro, pode ser potencializadora, mas seria ainda mais importante dentro do plano que você desenvolveu. Com isso, sejam bem-vindos ao tema de hoje. E como normalmente, quem está com a gente há muito tempo na nossa jornada sabe que a gente traz as nossas realidades, aquilo que são fortemente provocações na nossa vida pessoal e profissional, para as conversas que a gente traz aqui em sala, porque acreditamos que, como fez sentido para nós essas reflexões, pode trazer sentido aí para você também. Nós iniciamos aqui uma semana, Karina e eu, daqui a pouquinho já vamos pegar o voo, já as duas vão para até aeroportos diferentes dessa vez, mas para estarmos no mesmo destino. Essa semana a gente estará, inclusive, com stand, né? Somos patrocinadoras aí, enquanto Instituto Greca, do RH Summit em São Paulo. Estaremos hoje em viagem, amanhã começa o evento, quarta continua e quinta a gente retoma as atividades por aqui, mas
terça e quarta estaremos lá com novas conexões, num ambiente novo também para o Instituto. Felizes da vida com isso, porque estava no nosso plano, estava na nossa meta. Maio está bem movimentado. Quem está conosco aí nas redes sociais está vendo aí quanto movimento incrível a gente está fazendo para que a nossa mensagem também chegue aí em você de várias formas. Hoje o tema então é o que você está carregando que não te leva para o próximo nível. E aqui, linkando esse tema com a provocação do plano de maio, talvez, né, vale aqui a gente fazer essa reflexão agora, talvez a gente está carregando um monte de desculpa. Talvez a gente está carregando um monte de crença. Talvez a gente está carregando uma terceirização da responsabilidade da nossa carreira, do nosso futuro e da nossa do nosso resultado, tá? Então a reflexão hoje ela vem muito forte nesse sentido, porque foi sim o lugar que eu estive na última semana avaliando o que eu estou carregando, o que eu estou guardando, o que eu estou paralisada. Então, é essa conversa que eu quero trazer para essa mesa, para essa sala hoje. Espero que faça sentido para você. E junto com seu café, para energizar aí também, espero que você tenha papel e caneta para tomar nota das mensagens que vão vir aí para você. Eu quero provocar a gente a pensar inicialmente que momento que você está vivendo. Eu coloquei até alguns aqui para talvez clarear isso para todos nós, né? Talvez nós, nesse momento, estejamos vivendo no piloto automático. Talvez aqui a gente pode até dizer que a gente está na zona de conforto, mas eu preferi chamar de piloto automático, porque talvez a gente está com algumas dores, talvez a gente está com algumas situações que a gente chama de piloto automático, mas é a nossa zona de conforto, que é o quê? É aquele lugar que muitas vezes nós temos situações que são previsíveis, que até as dores que a gente sente ali são previsíveis, e a gente se mantém ali, né? E eu preferi chamar de piloto automático, por quê? Porque eu vou fazendo as coisas conforme eu conheço, conforme eu me acostumei, conforme eu acredito que é para ser. Eu estou seguindo o fluxo, sem avaliar, sem, sem questionar, sem me desafiar a olhar diferente, que vem até o segundo ponto aqui. Talvez seu momento esteja desafiador agora. E desafiador de várias formas. Desafiador porque está crescendo, desafiador porque está paralisado, desafiador porque está cheio de problemas, talvez desafiador porque você precisa engajar o time, talvez desafiador porque está faltando gente no seu time. Talvez mudança. Pronto, Leandro já identificou o último ponto aqui, ó. Talvez o seu momento seja de busca de resultados, talvez esteja incomodado com isso. No lugar que você está, tá te pedindo mais. E aí, o último que eu coloquei aqui é mudanças. Leandro se identificou, né, Leandro? Aqui pode ser mudança pessoal, pode ser mudança profissional, pode ser mudança. E eu quero trazer a minha mudança, a palavra que vem aqui para conectar o nosso assunto, porque eu estou num momento, e semana passada foi fortemente esse movimento de mudança. E é mudança física, de espaço físico. Karina trouxe lá nos Sete Pilares, né? A questão dos ambientes. E Leandro, sendo rio-sulense, né? Kátia Monstra aí também viveu muito perto desse movimento que eu vou falar agora. É, eu moro hoje numa casa em Rio do Sul e que em 2023 pegamos uma enchente aqui muito grande e eu amo morar nessa casa, amo. E aqui talvez a gente venha no piloto automático, na zona de conforto. Vou começar a conversa assim, tá? Porque não é sobre somente isso que eu tô contando. Quero que vocês transfiram isso para a vida de vocês, para a liderança de vocês, né? Eu fui provocada de várias formas em 2023, né? Por 3 vezes que entrou água na minha casa e saiu. E eu achei que era isso, né? Por um tempo larguei, né? Soltei as bets, a gente fala, porque achei que não teria movimento em relação a essa casa. O que acontece é que, e aqui, Karina, vou atribuindo os meus pensamentos, né? A gente veio nas últimas semanas dando aulas sobre
mentalidade positiva e muito provocada, já vinha nesse movimento aqui também, né, de encontrar soluções. Nós somos movidas a isso, né? Tem um problema, tem uma solução, tem um problema, tem uma solução, que a gente está fazendo para isso. E acontece que talvez nesse movimento, talvez nesse incômodo, talvez com visão de futuro, ou talvez somado tudo isso, tá? Aconteceu da gente ter oportunidade agora de mudar de casa, né? E acontece que o desenho que se formou foi de sair da nossa casa para ir para um apartamento, que era o que estava já dentro dos nossos planos, pela mobilidade, pela facilidade, pela segurança, por várias situações aqui. Como a gente viaja muito, fazia sentido para a gente nesse movimento ir para um apartamento. O que acontece é que para nós, que temos, né? Vocês devem ter escutado no fundo aqui, o latido do meu cachorro. Nós temos um jardim, nós moramos num lugar muito tranquilo, muito silencioso. O canto dos pássaros, o nascer do sol. Ontem a lua aqui foi esplendorosa, na minha frente tem uma montanha. Tudo isso conversa na nossa cabeça para provocar a gente. Será? 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 E quando a gente coloca as duas colunas, né? O que favorece a gente ficar e o que favorece a gente sair, pesou muito esse sair. Leandro colocou, né? Tava na zona de conforto, né? E de novo, pensem, tá? Porque às vezes a gente está dando outros nomes para isso. E eu trouxe, né, inclusive aqui como piloto automático, porque nem sempre para a gente identificar zona de conforto é tão confortável. Talvez a gente dê outros nomes aí, né? E Leandro aí buscando um novo nível em Floripa, ó, Karina, tá pertinho de ti, ó, Leandro aí, ó. Tá? Então nós estamos por aqui mudando de casa. O que acontece é que, gente, o que a gente acumula numa casa? Quanta coisa ao fazer uma mudança, ao escolher sair desse lugar e ir para o outro lugar, quanta coisa a gente percebe que acumula, né? E para nós é algo chocante, Karina, né? Quando eu contei para Karina, quinta-feira, né? Aqui que a gente tinha feito esse movimento, eu fui mostrar para ela a nossa garagem. E a nossa garagem, ela tava assim, ó, tinha dois papéis já definido onde iam as coisas, outro que era doação e outro que era venda. Então, aquilo que é possível ser vendido e monetizado estava separado num canto e a gente fez essa divisão, né, em quatro grupos, assim. Cinco, porque o da Karina não estava nem com nome, mas estava lá sendo separado já o que a gente fazia sentido ir para casa de praia, né, Karina? Dentro das nossas conversas. Mas o que chamou atenção foi quanto a gente acumula. E aí, claro, para nessa nossa conversa de hoje de manhã, eu não vou trazer aqui dicas de mudança, né, gente? Não é sobre isso, né? Sobre mudança de casa para apartamento. Mas e se a sua liderança tivesse que caber num apartamento hoje? E se ela tivesse que ser mais otimizada? Vou trazer as palavras que eu usei, tá? Que ela trouxesse mais segurança para você e para o seu time. Que ela tivesse que estar melhor organizada. O que você levaria para esse lugar e o que ficaria para trás? O que você precisaria doar? O que talvez aqui você poderia vender? O que aqui ficaria num baú, talvez, porque é sua memória, né? Pense sobre isso, sabe? Sobre aquilo que, saindo desse lugar que você está para o próximo nível, Leandro, ó, muito aí é o teu momento, talvez, né? Quais são as coisas, e quando eu falo coisas, gente, quais conhecimentos precisam ir com você, né? Quais podem ser potencializados? Quais são os comportamentos que precisam ficar, né? Ser eliminados, talvez, ser trabalhados? Quais precisam ser potencializados? Precisam estar mais à vista, né? Falávamos, né? Ah, aquilo que mais a gente usa vai ter que ficar aqui na cozinha, né? As coisas do café da manhã têm que estar perto da bancada. Quais são as coisas que você precisa ter mais perto de você?
E não são coisas, estou usando essa palavra, mas muitas vezes são comportamentos, são rituais que precisam estar mais perto, mais próximos, tá? Na sua liderança. Quero provocar você a olhar para isso. Aqui eu tenho percebido algumas coisas, né? Um acúmulo invisível, né? Que cabe dentro dos roupeiros, que cabe dentro, até dentro do canil. Coitado, nosso cachorro perdeu espaço para coisas que foram acumuladas ali, né? Por quê? Porque cabe, a gente vai dando um jeitinho de deixar ali, né? Frases como um dia eu vou usar, talvez isso um dia sirva. Só que passa ano, passa anos e eu nunca mais usei, só que seguem ali. E às vezes é porque tem um valor sentimental, às vezes é porque tem uma história. E eu não estou dizendo para soltar tudo, eu estou dizendo para avaliar, porque é um acúmulo invisível. Pode ser linkado a crenças, a hábitos, comportamentos, isso tudo ligado a objetos que talvez a gente tenha numa mudança física. Quanta mudança, gente, acontece, quanta decisão nova, quanta reflexão quando a gente faz uma mudança de casa. E eu quero convidar você a semana a talvez fazer alguma faxina em uma gaveta, e um roupeiro, em, na caixa de remédio, na sua despensa, na sua mesa, se você tiver um escritório. Leandro aí que trabalha, né, dentro da cozinha. Quais ferramentas precisam ser afiadas? Como pode ser otimizado o lugar, né, que a gente está? Porque senão a gente acumula o invisível. Na liderança, reflitam e talvez seja a hora já de tomar decisões aí no caderninho de vocês. Talvez tenha uma conversa que nunca foi feita, que é um feedback. Talvez positivo, tá? Reconhecimento, porque a minha crença, lembrem, pode ser um acúmulo aqui, ó, de que se eu não falo, tá tudo bem. E aí eu deixo de fazer um feedback, deixo de dizer para a pessoa que ela está indo bem, e alguém do mercado diz que ela está indo bem e quer ela no seu negócio. E aí eu perco essa pessoa. É um acúmulo invisível. Talvez eu precise fazer uma conversa que seja difícil. E se eu não fizer, eu vou ter menos daquela pessoa. Talvez eu vou perder aquela pessoa também, porque vai ficar rodando esse lugar difícil, esse conflito vai aumentando e daqui a pouco vai se tornar insustentável. Talvez você tenha, né, alguma postura, algum comportamento, né, que precisa aqui ser revisto. O excesso na vida do líder vira peso no resultado do time, tá? Então tome cuidado sobre isso, né? Teve coisas que eu encontrei aqui que estavam em duplicidade. Tem coisas que, de novo, faz volume. E para quê? Né? Vários itens com a mesma função que geram desperdício. Se a gente olhar para a liderança, né? Essa duplicidade sem consciência. Talvez a gente faça reuniões desnecessárias. Talvez a gente convide pessoas que não precisam estar na reunião. Talvez a gente está fazendo processos repetidos que podem ser otimizados, podem ser melhorados, podem ser unificados. O que falta muitas vezes é clareza para o líder, para o time, porque senão gera retrabalho. Às vezes, o que acontece no time é que as pessoas não têm clareza da sua atividade, não têm divisão de papéis. E um se mete no trabalho do outro. Um fiscaliza o trabalho do outro. Por quê? Não tem clareza de papéis. E o líder nessa cobra do time, em vez de cobrar de uma pessoa a responsabilidade que lhe foi dada. Quantas coisas no seu time existem só porque sempre foi assim? Não tem essas frases que a gente carrega? Ah, não, isso é assim porque sempre foi assim. E será que sempre foi a melhor escolha? Será que hoje é a melhor escolha? Quando a gente vai arrumando as caixas e vai indo, né, camadas, quando a gente vai em cima no roupeiro, quando a gente vai na última gaveta, quando a gente mexe as caixas, nossa, quanta coisa que a gente nem lembrava que existia. E tem coisas ali que merecem ser relembradas, porque nos fortalecem, porque é da nossa história. E é incrível revisar isso.
Agora, quanta coisa que está só acumulando, né? Poeira, né? Não está nos permitindo evoluir porque está ocupando espaço. Só que quantas coisas, e isso é. Monstra, achei bilhetinho teu, Monstra. Cartas aqui, devia ter postado muitas, porque eu vivi vários momentos de nostalgia aqui, vários. Entre certificados, entre cartas, entre livros que são esquecidos. E quando a gente olha isso para o nosso movimento de liderança, quanto talento no time será que está esquecido? Porque a gente não olha com um olhar, né, de riqueza, né, de que temos pérolas, sabe? Que temos muita coisa ali que nos fortalece. Quando a gente olha, né, os nossos retratos, os álbuns, que a gente vai olhando quem éramos, para quem nos tornamos, quanta riqueza. Agora, dos talentos que você tem lá no seu time, quantas pessoas precisam da sua atenção? Quantas pessoas lá no seu time precisam de um olhar especial seu de desenvolvimento, de carinho, de feedback, de atenção, de um bom dia energizado hoje? Pessoas que estão sendo subutilizadas lá no seu time. Pessoas que não estão no lugar certo, talvez porque poderiam render mais, produtividade maior, né? Movimentos talvez nossos de conexão, né? Potenciais aí que estão sendo ignorados. Gente, talento esquecido é resultado perdido. Resgate em você o conhecimento que você tem. E vou resgatar aqui a conversa inicial dessa aula, né? Semana passada tivemos uma aula incrível sobre planejamento 2026 do mês de maio. Avalie em abril. Tragam esse conhecimento para maio. O que você vai fazer? Se você não faz nada, é resultado perdido. Tempo é vida. Se eu estou aqui e não tomo decisão no avanço, é tempo perdido. E se, claro, nessa nova fase, que pode ser a nova semana, que pode ser o novo mês, que pode ser a nova casa, que pode ser o novo projeto, a nova meta, que pode ser a sua nova decisão. Você vai usar mesmo? Você vai avançar mesmo? Que utilidade tem para essa decisão? Porque se você escreve e não vê sentido, é por isso que você solta. É por isso que você não faz. E essa nova fase, essa nova decisão, esse novo projeto, essa nova meta, tem espaço para viver isso? Tem conhecimento para viver isso? O que falta? O que sobra? O que precisa ser soltado? Talvez são crenças, talvez são pensamentos, talvez sejam desculpas. Pense aí. O que vai te impedir de avançar, tá? Porque nessa nova fase é importante avaliar se esse ritual, se essa ferramenta, se esse relatório, se, se essa reunião, se ela gera resultado, se ela desenvolve o time, se faz sentido para onde você quer ir. Nem tudo que te trouxe até aqui te leva para o próximo nível. Tem coisas que precisam ficar e tem coisas que eu ainda preciso talvez aprender, desenvolver, tomar novas decisões, avançar. E aí? Quais são as suas escolhas e decisões? A grande virada, turma, está nas pessoas. Começa em você, claro. Menos desculpa, mais ação, mais autorresponsabilidade, mais consciência. E quem está aqui, seja ao vivo, que é muito mais legal e para nós honra mais ainda a nossa trajetória, a gente fica muito grato por isso. A grande virada são as pessoas, a começar em você. É na gente, é nesse olhar para dentro, é nessa decisão, é nessa escrita, é nessa avaliação. O que tem nessas caixas que a gente quer levar? O que tem espaço para desenvolver, para acrescentar, porque precisa ser bem escolhido o que a gente vai fazer ali. Karina trouxe lá, vou usar isso de novo, lá nos princípios, o ambiente, né? Vocês estão no ambiente aqui que é de crescimento, a gente quer promover isso. Seguro, confiável,
né? Vocês têm promovido isso para o time de vocês? Esse ambiente que vocês estão, essas pessoas que estão com você, potencializam o resultado que você quer viver, o resultado que você quer celebrar? Eu quero trazer essa provocação porque, como eu estou de mudança e estou trazendo as reflexões que vieram, eu preciso compartilhar com vocês que ontem era 15 para as 9 e toca a nossa campainha aqui em casa. Quando tocou a campainha, meu marido foi atender e disseram: encomenda, entrega. E aí ele foi abrir o portão. Quando ele abriu o portão, tinham duas pessoas incríveis. A grande virada são as pessoas. Nós não contamos para muitas pessoas que a gente estava mudando de casa, até porque é uma negociação diferente aqui que a gente está fazendo, triangular, né? Enfim, tem mais pessoas envolvidas. E aí a gente resolveu não contar para muita gente. Então vocês são privilegiados aqui que estão na sala nesse momento em saber disso também, né? Sentir um ambiente confiável para trazer isso também. É, quando tocou a campainha, meu marido foi atender, era a Karine e o Rogério, que, sem avisar, eles chegaram. E, gente, não foi para opinar, não foi para julgar. O que a gente sentiu, e aqui é sobre isso, tá? É sobre essência, que vieram para servir, vieram para apoiar, vieram para celebrar esse novo movimento, esse novo momento. E eu quero trazer essa fala aqui porque quando a gente iniciou o Instituto, quando a Karine e eu nos conectamos em 2018, foi sobre verdade, foi sobre essência, foi sobre congruência, foi sobre viver aquilo que a gente fala. E muitas vezes, quando nós duas caímos emocionalmente, né, e isso acontece, acreditem, né? Isso acontece por aqui também. É porque, de alguma forma, aquilo que a gente está falando ou querendo impactar as outras pessoas está sendo vivido do lado de cá de uma maneira que pode ser melhorado, de uma maneira que precisa ser melhor sentido, né? E por isso que eu quero trazer essa conversa hoje aqui, porque liderança não é só sobre conduzir, é sobre se colocar disponível, né? E a provocação é: você tem se colocado disponível ao seu time? Porque talvez na correria do dia a dia, e de novo, tá? Não é por mal que a gente faz isso. É só porque muitas vezes a gente acaba não percebendo, ou pelas dores, pelas situações, pelos movimentos, pelas coisas que têm nos acontecido, a gente não consegue enxergar, né? Então, aqui, a minha chamada hoje de atenção é quanto que a gente tem se colocado disponível. Disponível às pessoas que vão nos levar para o próximo nível também. Mas não só para um nível profissional, de resultado, não, de elevação de consciência mesmo, para que sejamos pessoas melhores. Porque tem aprendizado em tudo, turma. A gente costuma dizer, né? Tudo é aula. Se você observar o seu dia hoje com atenção e consciência, vai ter muita coisa que você pode refletir e aprender. Muita coisa. Então, aqui tem três coisas só que eu apontei aqui hoje, tá? Três desse movimento, né? A primeira iniciativa, eles não esperaram ser chamados, até porque eu sabia que Juan vinha, né? Ia ter um momento deles. Jamais eu pensei que ela viria para cá. E não foi a primeira vez que ela fez isso comigo, mas eu vou trazer só a história de agora, tá? Eles não esperaram ser chamados, porque líder passivo espera. Agora, líder protagonista percebe e age, tá? Então faça essa reflexão você hoje também. Outro movimento foi sensibilidade. Não invadiram, estavam ali constantemente assim, onde eu posso fazer agora? Né? Isso aqui eu consigo. A Karina dizia, me deixa fazer, vai fazer outra coisa, né? Me permite, né? Me deixa fazer isso. Então, não me senti em nenhum momento invadida. E foi o pedido até que eu fiz pro meu marido, não vamos contar para muita gente, porque senão a galera quer fazer aqui, né? Mexer nas coisas da gente.
E eu quero fazer isso com calma, eu quero avaliar, eu quero viver esse movimento. E o que a gente sentiu deles não foi estarem à disposição, numa sensibilidade incrível. Sejam líderes sensíveis, turma. É presença sem imposição, apoio sem controle. Quantas histórias o seu time está vivendo nesse momento, cada um com o seu. Estejam atentos, estejam com o olhar abertos. Tá? E serviço. Porque carregaram caixa, carregaram móveis. E a gente vem muitas vezes, né, de um mercado que diz líder não pode descer para operacional, né? Atenção, quanto mais você sobe na hierarquia da liderança, menos você vai conseguir estar no operacional, porque mais estratégico você vai ser. Agora esteja perto do operacional, coloque a mão na massa para entender de verdade como está acontecendo as coisas no seu time. Porque liderar não é mandar carregar, é estar junto no peso, sim. Não é o tempo todo. O líder precisa olhar para as pessoas, fazer a gestão das pessoas, ouvir as pessoas, estar a serviço delas, desenvolvendo elas. Tá? Mas precisam estar lá. Os melhores líderes não aparecem somente quando são chamados, mas sim quando são necessários. Então, perguntas aqui provocativas para você hoje, resumindo o que eu trouxe até aqui. O que você está carregando hoje que já perdeu sentido? Aí, na sua rotina, no seu ritual, na forma como você tem conduzido o time, na forma como você tem deixado, talvez, de conduzir, qual conversa você está adiando há dias ou até há meses. Qual é, né, a pessoa do time que hoje precisa sua atenção? Observe. As pessoas têm histórias. E esse final de semana viveram várias histórias. Né? Estejam atentos aí. Quem no seu time está esquecido, onde você está esperando ser chamado quando deveria agir. Tá? Se o seu time tivesse que levar apenas o essencial da sua liderança, o que sobraria? Esse aqui é uma tabela provocativa para vocês aqui, para nós, né? Tem coisas que você vai precisar descartar, gente. Talvez sejam comportamentos, talvez sejam hábitos, talvez seja postura. Outras coisas você vai precisar organizar, talvez sejam processos, talvez é a comunicação que você tem com o time, talvez aqui caiba uma reunião. Talvez você precise organizar a prioridade, porque você está deixando para frente, está empurrando com a barriga. Como é difícil, talvez não está fazendo. Comece por essa hoje, tá? Aquela que vai virar chaves aí, ó, que vai trazer resultados. E aquilo que vai te levar para a nova fase, talvez para a nova semana, para o novo projeto, para a nova meta. Talvez você precisa começar, talvez você precisa desenvolver alguém, mas precisa definir uma ação concreta. O desafio hoje, claro, faça uma coisa que você vem adiando e que esteja disponível para alguém do seu time, caso ele precise, tá? Dito isso, a mudança não é sobre sair de uma casa, mas é sim quem decide quem você escolhe ser na próxima fase. E detalhe, hein, turma? Escolha bem quem faz parte do seu time, porque é essa turma que vai carregar a mudança com você, carregar o resultado com você. E lembre-se, no final é necessário celebrar. Fazer essas pausas para que a gente possa vibrar nessa energia de gratidão. Então, essa aula veio para provocar vocês, veio para me provocar, para que eu pudesse montar ela. Eu tive que refletir também nos aprendizados, porque é isso que a gente precisa fazer, e também para dizer obrigada, Cá. Dessa forma, a aula de hoje está entregue. Meu Deus, nem eu tinha refletido tudo isso do que a gente viveu ontem, né? Em um dia, pareceu um Ontem. dia, um mês e um dia, sei lá. Mas que legal. Obrigada, Gre, pela reflexão. Não tinha nem parado para pensar. Que muitas vezes a gente fala, não, tem que fazer, vamos fazer, e é isso que importa nesse momento, e vamos fazer, né? Daí, agora que eu parei para observar a sua percepção e o quanto disso tem, quando a gente fala que liderar é trazer o que a gente tem de melhor de dentro, né? E externalizar isso. A Kátia Monstra trouxe, ó, muito linda essa amizade de vocês, parceria. A gente precisa estar cercado de pessoas assim, né? Aquelas que nem precisam chamar, que você às vezes nem precisa falar,
Tem gente, né? Tipo, ó, quem tá aqui com a gente, Kátia, por exemplo, né? Que também tá na nossa história há muito tempo. Às vezes não precisa nem ligar, não precisa nem mandar mensagem, mas a gente sente que a pessoa tá com a gente, né? E quando tem a oportunidade de estar com a gente, está com a gente, né? Então, eu quero agradecer também a reflexão que veio, estou aqui ainda pensando o conteúdo, e quanto a gente pode ser ainda melhor, né? Muito obrigada, Grê, Muito pela obrigada. oportunidade. Pelo domingo, né? Pelas risadas que a gente deu, pelas conversas que a gente teve no elevador, cheio de coisa. É, E isso só fortalece, não só quem a gente é, mas aquilo que a gente está construindo, né? Quando a gente quer viver esses momentos. Eu não fui obrigada a estar lá, né? Eu fui porque meu coração disse, vai, e daí a gente vai, né? Então, muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês, uma excelente semana, nos acompanhe no Instagram, porque daqui a pouco a gente pega a estrada, viaja, pega o céu também, pega a estrada e pega céu. E logo mais estaremos em São Paulo. Fiquem ligados no nosso Insta lá, curte, comenta, esteja lá junto com a gente também, através disso, né? Porque a gente sente o amor de vocês, a parceria de vocês com a gente, quando vocês estão lá interagindo também, dizendo: olha, tô aqui com vocês, força, seguem, né? Continuem com o conteúdo. Então, quando vocês fazem esses movimentos, para nós também é muito, muito importante, porque nutre, porque fortalece, porque diga, não, vamos fazer mais porque as pessoas estão com a gente. Então, obrigada, beijo no coração de vocês, até muito Ótima breve. semana, turma. Tchau, tchau.